Aqui, a gente tem, então, a nossa portaria, o nosso acesso social, ele acontece aqui no número 3, que é o nosso foyer, que é um foyer que está super bonito. Aí acho que no último evento a gente não tinha ainda a imagem, agora a gente já tem, então ele tem todo uma questão, como eu disse, da experiência, então a gente está trazendo realmente a ideia de experiências para dentro do condomínio. Aqui no 2, a gente tem o nosso delivery e o acesso de serviço. Isso é uma coisa que eu, particularmente, acho muito importante, e toda vez que eu vou desenvolver um projeto, é uma coisa que eu sou muito chata, muito criteriosa, e eu gosto sempre de pegar muito no pé dos escritórios para a gente pensar realmente na questão de fluxo. Fluxo é uma coisa muito importante dentro do condomínio, porque quando ele não é pensado, normalmente vira um caos depois que o prédio é entregue e o condomínio é implantado, porque todo mundo começa a fazer obra no mesmo momento, você vai ter prestador de serviço circulando pelo condomínio e é super desagradável você acabar cruzando o hall social quando não tem um hall de serviço exclusivo que dá acesso a elevador de serviço. Ele tem que ficar todo protegido, então ele acaba se deteriorando muito rápido. Então, eu sempre pego muito no pé da equipe em relação a isso. Então, aqui no projeto, obviamente, era uma coisa que a gente não poderia deixar de pensar. Então, a gente tem um acesso de serviço totalmente apartado do social, que conecta com o elevador de serviço sem que eu tenha, de nenhuma forma, que cruzar pelo lobby principal do empreendimento, pelo acesso, que é onde todo mundo, todo morador que chegar a pé, no caso, mas todo convidado que estiver acessando o empreendimento vai estar circulando. E aí, ainda ligado a isso, a gente também pensou que uma coisa que seria muito importante, pensando também na relação morador com convidado, alguém que está, enfim, entrando no condomínio para ir num salão de festas, para ir na própria casa de campo, não ter o fluxo cruzando com o morador. Então, a gente pensou aqui em colocar um elevador transfer exclusivo, então ele sai do térreo, né? A gente está no térreo, mas a gente tem mais 2 subsolos, mas o elevador transfer ele sai do térreo e vai até o primeiro pavimento lazer, e ele tem a única função de atender a visitantes que vão acessar, enfim, as áreas comuns. Quem é morador vai ter lá o seu elevador exclusivo que vai ser preservado, o que é muito bom e, novamente, para o fluxo depois operacional do condomínio é maravilhoso, tá? Então, a gente tem aqui um delivery, né, integrado não, mas próximo à portaria, para você realmente não precisar ali que o prestador se desloque do ponto dele, deixando, né, o ponto vazio para poder fazer o recebimento de mercadorias. A gente tem aqui o número 4, o acesso do bicicletário. Então, outra coisa que também é muito importante é que, pensando que o bicicletário, né, você acessa pela rua, né, então você está vindo normalmente ali pedalando, se você está pedalando no bairro, é muito complicado quando o bicicletário ele está em outros níveis, porque aí você tem que entrar, aí ou você tem que descer pela rampa, ou você tem que levantar a bicicleta para caber dentro do elevador. Então, todas essas questões acabam atrapalhando bastante. Então, aqui a gente falou, não, o bicicletário ele tem que ficar no térreo, porque aí a pessoa entra pelo acesso de serviço, ou enfim, entra pela garagem, não sei como vai ser essa operação do condomínio, mas facilmente ele também acessa ali a área do bicicletário para conseguir, enfim, guardar ali a sua bike, se assim ele quiser, né? Porque a gente também tem aqui a questão do box, que eu vou falar mais para frente, que ele também pode utilizar. Mas aqui o bicicletário ele está de fácil acesso, tá bom? Aqui no 5, né, a gente tem o estacionamento, o primeiro nível de estacionamento de veículos, então a gente tem algumas vagas no térreo, e a gente tem depois mais 2 subsolos que tem as outras vagas que a gente vai ver depois, independente, individualmente, cada planta. Aqui a gente tem a área de acesso de veículos, e aqui, como eu falei para vocês, a gente tem tanto o porte cocher, que facilita essa questão do embarque e do desembarque, quanto a questão de vagas de acumulação. Então, aqui a gente está falando de pelo menos 3 vagas de acumulação, além da clausura de veículos, antes de você propriamente entrar dentro do condomínio. Então, você tem um conforto para não ter aquela coisa de você ficar entrando, ter que esperar o outro sair. É um acesso largo, então consegue entrar e sair 2 veículos simultâneos, então isso é muito importante, tá bom?